Veja no Saber Direito desta semana a teoria geral da Corte Constitucional e a defesa da Constituição. Conceitos, originalismo, realismo jurídico, rigidez e a Corte Constitucional. As aulas são com o professor Tiago Pádua. Olá a todos! Hoje nós daremos início a uma série durante a semana inteira em que nós cuidaremos de estudar uma parte do direito constitucional relacionada às cortes constitucionais e à defesa da Constituição. Na primeira aula, nós iremos tratar sobre os princípios gerais e as formas principiológicas de defesa da Constituição e de teoria da Corte Constitucional. Na segunda aula, nós iremos tratar de uma temática complementar que também se relaciona a esses aspectos. Falaremos sobre o originalismo, a Constituição viva e o neoconstitucionalismo. Na sequência, na terceira aula, nós daremos continuidade a essa reflexão, falando especificamente sobre o realismo jurídico. Na quarta aula, nós falaremos de uma temática complementar. Trataremos sobre a rigidez constitucional e sobre a supremacia da Constituição. E, por fim, na nossa última aula, nós trataremos sobre a identidade da Corte Constitucional e falaremos especificamente sobre a sua comparação com os modelos das Supremas Cortes. Pois bem, como referência inicial desse modelo teórico e tendo em vista que a Corte Constitucional é uma temática inerente a um momento, a um modelo muito específico do século XX e como um desenvolvimento especialmente vocacionado para a defesa da Constituição e dos direitos fundamentais, nesse nosso primeiro encontro trataremos sobre os princípios gerais. E para tratar dos princípios gerais, falaremos inicialmente de algumas distinções que são importantes. Pois bem, falar de uma Corte Constitucional implica numa pergunta muito simples. Ela é, a Corte Constitucional, idêntica a uma Suprema Corte? Não, a resposta não é nesse sentido e existem alguns motivos. E, portanto, para falar sobre esse aspecto, nós trataremos sobre a Corte Suprema, o nascimento da Corte Suprema e o momento em que houve uma viragem no século XX para a transposição desse modelo. Especialmente com relação à Suprema Corte, é importante que nós pensemos no modelo norte-americano. Existe um momento muito singular que precisa ser retratado. A Convenção de Filadélfia de 1787, momento no qual, nos Estados Unidos da América, tratava-se da criação da Constituição dos Estados Unidos, houve uma discussão sobre a criação desse modelo. Pois bem, criou-se nos Estados Unidos da América um modelo federal, presidencialista, e que precisava, portanto, de uma corte que também fizesse jus ao modelo de separação de poderes. Neste sentido, criou-se a figura do presidente da República, criou-se a figura do modelo bicameral legislativo e, por fim, criou-se o modelo do Poder Judiciário com um órgão de cúpula para fazer o controle de constitucionalidade. Deu-se o nome de Suprema Corte dos Estados Unidos da América a esse órgão. Este modelo nasce especialmente porque tratava-se de uma discussão muito importante que se realizava naquele período, que era de legitimidade da Corte, de legitimidade da Constituição e daquele modelo em que se discutia essas temáticas. Não podemos esquecer que vivia-se um modelo muito conturbado, porque nos Estados Unidos da América, daquele período, poucos anos antes, havia ocorrido a Declaração de Independência. Rompeu-se com o modelo da coroa britânica e os legislativos estaduais, cada um de forma mais ou menos anárquica, começou a fazer leis específicas relacionadas a perdão de dívidas e matérias correlatas. Então, essa temática começou a preocupar
o grupo dos pais fundadores, os Founding Fathers, para que eles pudessem criar um modelo de separação de poderes, mas ao mesmo tempo de aglutinação e de concentração destes poderes. É aí que nasce, então, a preocupação na Convenção da Filadélfia de dois modelos, o modelo dos federalistas e o modelo dos antifederalistas. Estes dois agrupamentos fizeram inicialmente um pacto. Esse pacto inicial foi um pacto de silêncio. Como era uma questão de vida ou morte para a sobrevivência daquele modelo, eles fizeram um pacto de que não revelariam nenhum dos temas tratados na Convenção da Filadélfia, a não ser muito tempo depois de aprovada a Constituição. Como soe acontecer com muita frequência, os pactos surgem para serem quebrados. E esse pacto do silêncio foi quebrado porque os dois grupos que disputavam fizeram lobbies de publicação de temas visando convencer a população e o público de que o seu modelo era o mais adequado. Então disputavam dois modelos teóricos, como eu acabei de mencionar, os federalistas e os antifederalistas, e acabou prevalecendo o modelo dos federalistas, que fez o desenho e impôs uma forma específica, dentre elas o modelo da Suprema Corte Americana, da forma como ela existe. Convém recordar que a influência que levou à criação da Suprema Corte Americana foi uma influência das Assembleias Centuriata, que era o modelo que existia na Roma Antiga. E na Assembleia Centuriata existiam os censores, que tinham a atribuição de controlar aspectos de convivência social e coletiva. A grande diferença é que os membros da Assembleia Centuriata eram eleitos, diferente daquele modelo que acabou prevalecendo na Suprema Corte Americana. O que se estabeleceu especificamente era que a expertise, a especialização jurídica na interpretação da Constituição seria o substitutivo do aspecto eletivo. Bem, é assim, pelo menos, naquilo que acreditavam os pais fundadores. Há um texto fantástico da Hannah Arendt em que ela cuida de fazer esse resgate. Esse texto se chama Sobre a Revolução, e ela faz um resgate crítico sobre o papel da Suprema Corte Americana e as suas raízes de influência. Existe um outro autor também muito importante que fez os seus estudos doutorais nos Estados Unidos da América, relativamente recente, chamado Or Basok, em que ele escreve sobre essa temática, sobre a influência da pesquisa histórica da Hannah Arendt, e essa referência é especialmente sobre o pavor arendtiano. O pavor arendtiano, e o subtítulo do texto é Tribunais com Poder. E esse resgate é exatamente para que se estabeleça essa distinção histórica. Se havia um pavor de tribunais com poder, especialmente por conta da legitimidade, esse tema acaba sendo contemporâneo e ele é importante para que nós possamos compreender a transição do modelo da Suprema Corte para o modelo de Corte Constitucional. Como eu disse no início, são coisas diferentes. Uma Suprema Corte é uma coisa, uma Corte Constitucional é outra coisa. Dentro desse aspecto, convém recordar algo que é extremamente importante para a nossa discussão aqui nos dias de hoje. A Suprema Corte Americana, surgida dentro daquele modelo da Convenção da Filadélfia, nasce um pouco desprestigiada. Ela não nasce com os poderes que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Isso é importante por uma série de fatores. O primeiro aspecto a ser recordado: a Suprema Corte norte-americana só adquire essa força que ela possui hoje, ou ela só começa a adquirir essa força, a partir do famoso caso Marbury versus Madison, de 1803. Mas convém observar que muitos professores, muitos colegas, deixam passar ao largo que não foi em 1803 que o grande juiz da Suprema Corte Americana, chamado John Marshall, estabeleceu a viragem de poder e de formatação. Na verdade, isso começa em 1801, quando John Marshall
estabelece um modelo de votação diferente. Deixe-me explicar para que essa questão fique mais facilmente verificável. Quando nós observamos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nos dias de hoje, em que nós temos uma referência importante, em que cada ministro apresenta o seu voto, e cada um desses ministros apresentando o seu voto de maneira separada, juntos formam aquilo que nós chamamos de acórdão. Isso vigorava na Suprema Corte Americana até 1801. É o tipo de deliberação que nós denominamos de seriatim decisions, ou decisões seriatim, ou seriadas. Esse modelo, segundo a perspectiva de John Marshall, o presidente famoso da Suprema Corte Americana, não favorecia aspectos de fortalecimento institucional da Corte. Antes, na verdade, Marshall achava que aquele modelo aglutinador e separatista enfraquecia a Corte. Então ele faz uma proposta. Ele diz que o modelo de deliberação deve passar a ser diferente. Ele propõe que todos os juízes da Suprema Corte, os Supreme Court Justices, passassem a se reunir de forma secreta, deliberassem sem que se soubesse quem foi o juiz Y ou Z que se manifestou no sentido Y ou Z. Ou seja, seria uma decisão da Corte. E esse modelo deliberatório recebe o nome de per curiam. Então, quando John Marshall muda o modelo deliberatório, ele abre caminho, ele pavimenta a via para o fortalecimento institucional da Corte. Então, isso é feito em 1801 e em 1803, já com o modelo preparado, surge o grande caso da Suprema Corte norte-americana, que é o caso Marbury versus Madison, em que se estabelece uma disputa relativamente singela, com alta carga política, e que o tribunal, a partir daquela manifestação, afirma que cabe a ele interpretar a Constituição, como efetivamente ela deve ser interpretada. Esse aspecto de configuração da Suprema Corte é importante, porque esse modelo vai ser replicado por diversos países e a Suprema Corte Americana vai passar por diversos modelos, e esses diversos modelos receberão juízes distintos que influenciarão a vida da Suprema Corte. Dito isto, é importante considerarmos que esse modelo serviu para estabelecer um controle de constitucionalidade difuso que pode ser feito por qualquer juiz, mas que vai desaguar na Suprema Corte mediante um recurso próprio, e a Suprema Corte Americana vai fazer a análise interpretativa, hermenêutica, dando razão ou não para aquele tipo de interpretação previamente estabelecido. É importante observarmos ainda o seguinte: quando a Suprema Corte Americana começa a ganhar musculatura, tônus e se envolve em temas políticos, a grande questão central que vai prevalecer é sobre o questionamento da sua legitimidade. Esse aspecto é inafastável. Mas lembremos, surge do gênio de Marshall a perspectiva de que cabe à Suprema Corte interpretar a Constituição. Esse tema, essa temática, é importante que observemos, ela vai ganhar diversas referências, porque, na verdade, ela estabelece que a Constituição é a norma suprema. Começa-se a desenvolver, a partir do gênio de Marshall, a discussão sobre os diferentes estratos normativos. Existe um texto fundamental de um jurista chamado Carlos Santiago Nino, em que ele faz uma forma de resgate desse pensamento e dessa originalidade do Marshall, exatamente porque ele vai comparar John Marshall, em 1803, a Hans Kelsen, que iria propor algo similar muitos anos depois. Essa ideia da estratificação dos diversos estratos normativos, em que nós temos uma Constituição como a norma que mais vale,
A premissa de John Marshall de que toda norma que desrespeita a Constituição deve ser expurgada do sistema e de que cabe à Suprema Corte fazer a interpretação relativamente a essa referência, é tão genial que compara e faz comparar a perspectiva de Marshall, em 1803, e Hans Kelsen, em 1920, ou seja, muito mais de 100 anos depois da discussão que foi travada. Então, é importante observarmos essa primeira referência. Em segundo lugar, a distinção que vai ocorrer na Europa, sobretudo por conta dos desenvolvimentos que ocorrem naquele momento histórico. Então, façamos agora uma travessia oceânica e de muitos anos mais à frente, saindo desse momento em que John Marshall estabelece o raciocínio e que cria os caminhos e os meios necessários para que a Suprema Corte receba essa forma de reflexão. No século XX, especialmente no momento de uma conturbada vivência histórica, vai surgir uma disputa sobre qual seria o melhor modelo de defesa da Constituição. Temos, então, o surgimento da Corte Constitucional na Áustria, especialmente a partir do pensamento de Hans Kelsen. E isso vai se dar de uma forma muito crítica, muito importante para fins de reflexão e de conhecimento histórico. Hans Kelsen vai propor um modelo diferente. Na Áustria, da década de 1920, nós não podemos esquecer que começávamos a viver um movimento de massas, um movimento de aumento populacional, um movimento de demandas por representação, democracia representativa e dificuldade de fazer com que aquele modelo da democracia representativa se fizesse valer a partir dos representantes, a partir do momento em que aquele grupo de pessoas, especialmente eleita para aquele fim, levasse adiante as ideias para as quais foram eleitos. E com relação a esse aspecto, muito importante recordar a ideia e a discussão de Hans Kelsen. Um livro especialmente importante para esse fim, para essa reflexão, é exatamente o grupo de temáticas que serão discutidas a partir de quem é o guardião da Constituição e no debate que vai se estabelecer entre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Aqui cabe um paralelo para que a gente observe a discussão central que será retomada ao longo dessa semana. Estabelece-se uma disputa sobre o liberalismo político, sobre qual seria o melhor e maior modelo de defesa da Constituição. Teremos dois nomes muito importantes com relação a essa temática. O primeiro grande nome, Hans Kelsen, que vai propor que, na verdade, a Constituição se encontra muito melhor defendida com um tribunal especialmente criado para isso, e no caso da Áustria, surge para substituir o modelo austríaco anterior de um tribunal que já recebia recursos, mas é apenas na década de 1920 que passa a se desenhar essa discussão sobre um controle chamado de abstrato, uma defesa direta de discussão sobre a violação ou não da Constituição. E dentro do ideário de Hans Kelsen, a preocupação com o elemento político, a politização das questões trazidas para a análise dos meios políticos e muitas vezes jurídicos de maneira inapropriada. Ao lado da discussão de Hans Kelsen e discutindo com ele e contra ele, vai surgir a figura de Carl Schmitt, que era o jurista por excelência do regime nazista e, efetivamente, quem propunha uma ideia diferente. Carl Schmitt vai dizer que o guardião da Constituição deveria ser o chefe do Reich, deveria ser Adolf Hitler, porque, na sua perspectiva, no livro que publicou no momento da discussão, e posteriormente muito conhecido, ele faz uma análise de diversos modelos, citando inclusive
a Constituição brasileira do Império. E o alemão nazista Carl Schmitt, ele vai pegar o modelo de poder moderador, vai chamá-lo de poder neutro e vai dizer que quem melhor exercita a influência e a defesa da Constituição através desse poder neutro é aquele que titulariza a representação popular. E, na sua visão, aquele que melhor titulariza é aquele que recebe votos para exercer um mandato e representar a coletividade. Da perspectiva dele, seria Adolf Hitler, aquele que deveria fazer a melhor defesa da Constituição. A história vai mostrar o equívoco dessa perspectiva, exatamente porque essa questão ela é extremamente politizada. Contrariamente a essa perspectiva, Hans Kelsen vai dizer, não, de forma nenhuma. Não cabe ao chefe do Reich fazer a defesa, não é ele que deve titularizar a defesa da Constituição. Pois bem, dentro dessa perspectiva, surge uma conformação diferente de entrega, de forma muito sofisticada, para que se cuide da criação de um tribunal criado especialmente para esse tipo de atividade, chamado de tribunal ou de corte constitucional, diferente de uma Suprema Corte, especialmente porque existem características próprias, existem perspectivas próprias. Inicialmente, a gente vai observar o seguinte, um autor que é inafastável para a compreensão dessa reflexão é o falecido e grande constitucionalista francês chamado Louis Favorot. Ele tem um livro chamado As Cortes Constitucionais, no qual ele faz um apanhado introdutório da história dessas disputas, é uma espécie de biografia política da organização, da instituição, permeada por uma análise de diversos modelos existentes na Europa, especialmente porque nasce na Europa essa discussão em substituição à Suprema Corte. E o Louis Favorot, que faleceu há não muito tempo, no início do século XXI, era um grande constitucionalista, chamado de o grande missionário do direito constitucional. E o Louis Favorot realiza aquilo que ficou famoso e conhecido depois como um chamado retrato tipo ou retrato modelo da Corte Constitucional. E ele vai identificar alguns aspectos, inicialmente a partir da Corte Austríaca, do ideário de Hans Kelsen, e depois da frutificação. Até porque essa é uma história que é bem contada a partir dos eventos históricos desenvolvidos no século XX. A história deu razão a Kelsen. E deu razão porque o que ocorreu a partir do momento em que você amplia os poderes de um mandatário, sem controle, a não ser ele mesmo, foi a que a gente vivenciou da Segunda Grande Guerra Mundial em diante e os aspectos terríveis daqueles acontecimentos. É importante observarmos o seguinte, a história comprovou que naquele momento Kelsen tinha razão e Carl Schmitt estava equivocado. Tanto é, e eu faço um recorte aqui só para que a gente possa recordar esse aspecto, o próprio Brasil chegou a namorar com esse modelo indevido de compreensão teórica. Temos um jurista que passa para a história, chamado Francisco Campos, ou Chico Ciência, e era o jurista de Getúlio Vargas, que fez o desenho de alguns aspectos sobre o papel que ele entendia mais adequado para o controle de constitucionalidade, e ele expôs isso numa obra e que influencia a Constituição de 1937 do Brasil, que na verdade é a nossa Constituição mais autoritária. Naquele modelo, namorando com esses aspectos teóricos indevidos, entendeu-se que o presidente da República deveria titularizar a verdadeira defesa da Constituição. Tanto é que, munindo a Constituição de 37 de aspectos institucionais dentro desse aspecto, submetia-se às decisões do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de serem derrubadas pelo presidente da República.
exatamente porque entrava em choque o ideário de Hans Kelsen e de Carl Schmitt. Bom, feito esse recorte, feita essa observação, a guerra, a maneira pela qual o autoritarismo do século XX se mostrou muito descontrolado, observamos que a ideia da Corte Constitucional precisa ser resgatada e foi resgatada na Europa. Tanto é que após a Segunda Grande Guerra, começamos a ver países europeus seguidamente adotando o modelo de Corte Constitucional, que começa a se diferenciar de uma Suprema Corte, porque no modelo de Suprema Corte nós temos a Suprema Corte pertencendo ao órgão de cúpula do Poder Judiciário, realizando defesas, em sua maioria de caráter difuso, e fazendo uma defesa da Constituição com aspectos não muito bem identificados, com uma mistura perniciosa de elementos políticos, sobretudo por conta de alguns deles que nós vamos falar aqui na sequência. Pois bem, o ideário do Kelsen, exposto a partir do retrato típico do Luiz Favorot, no seu famoso As Cortes Constitucionais, nos identifica alguns aspectos importantes para a diferenciação de uma Suprema Corte para uma Corte Constitucional. O primeiro grande aspecto é o elemento de indicação dos membros que serão componentes da Corte, diferente da Suprema Corte, para a Corte Constitucional. No modelo da Suprema Corte, recordemos, nascido a partir das ideias da Convenção da Filadélfia nos Estados Unidos da América de 1787, nós já tínhamos a indicação exclusiva do presidente da República. Essa indicação, permeada de aspectos políticos, servia exatamente para colmatar, sublimar diferenças com os legislativos locais, ou seja, era uma implementação, um fortalecimento federativo com certa preponderância do poder central, da União. Pois bem, esse aspecto nunca foi muito bem aceito por Hans Kelsen e pelo modelo da Corte Constitucional. Tanto é que a indicação dos membros que serão os componentes da Corte Constitucional não são indicação exclusiva do presidente da República. Essa é uma primeira grande diferença. Tampouco o nome, a nomenclatura de ministros ou de justices e de juiz de Corte Constitucional. Não é isso que vai fazer a referência, mas é um elemento de identificação. Além disso, os juízes que compõem uma Corte Constitucional possuem um mandato que vai se finalizar e ele vai precisar ser substituído por outra pessoa, um outro magistrado, um outro juiz. Ou seja, não teremos ali a figura do juiz vitalício que vai ficar a vida inteira naquele tribunal, fazendo decisões ou participando de diferentes composições. Recordemos que as disputas da Suprema Corte são intensamente políticas também por isso. Recentemente, e há muitos anos também, nós temos observado a polarização das indicações dos integrantes para a Suprema Corte americana, divididos entre indicados pelo Partido Democrata e divididos, por outro lado, dos indicados pelo Partido Republicano. É uma perspectiva altamente polarizada, exatamente por conta de uma frase também muito famosa que é atribuída ao ex-presidente americano Ronald Reagan. Ele disse, abre aspas, que a atividade mais importante de um presidente da República é a indicação de um membro para a Suprema Corte, porque o membro que ele indica pode sobreviver a 5 ou 6 futuros presidentes da República. E ele vai permanecer com o ideário, evidentemente, político. Essa ferramenta, essa perspectiva de indicação, polarizada, como sempre foi, acaba sendo transferida para uma outra forma de pensar. Na modelagem da Corte Constitucional, nós temos a pluralidade de indicações. Não é atribuição exclusiva
do presidente da República e os mandatos também possuem duração. Além disso, além da perspectiva do mandato e da perspectiva da rotatividade, da duração e da não vitaliciedade, também temos na Corte Constitucional aspectos relacionados à atividade prévia daquele que é indicado. Na Europa, de uma maneira geral, há uma disputa política também, evidentemente, mas os indicados, majoritariamente, acabam sendo da academia, professores de direito com carreira universitária ou advogados com a carreira longa e solidamente demonstrada. E, efetivamente, a rotatividade também parcial. Não se renova inteiramente a corte. Renova-se uma parte, renova-se outra e depois uma outra parte. Uma outra característica das cortes constitucionais, ou dos tribunais constitucionais, é a composição numérica. Não existe uma fórmula de bolo específica, mas temos diversas cortes constitucionais que recebem um numérico específico, um número próprio de juízes que varia entre 9 e 16, alguns com menos, alguns com mais. Então nós citamos algumas cortes constitucionais plurais diferentes na Europa, como é o caso da Áustria, como é o caso da Alemanha, como é o caso de Portugal, como é o caso da Espanha, como é o caso da Hungria, como é o caso da Croácia e como é o caso de inúmeros outros países na Europa que acabaram percebendo a grande diferença e a redução da polarização política e a preponderância do presidente da República ou do ministro, do primeiro-ministro, a depender da composição, se for um modelo parlamentarista. Então, esse aspecto acaba sendo muitíssimo importante para fins de reflexão sobre o funcionamento específico das nossas atividades. Então, observemos um outro aspecto. Além disso, temos tido influência na América Latina, a partir, notadamente, da década de 90, com a transposição desse modelo, porque interpretava-se e interpreta-se ainda hoje, sobretudo a partir da referência do professor falecido, Luiz Favorro, de que há um desgaste desse modelo de Suprema Corte, pela alta polarização política. Então, alguns países da América Latina, aos poucos, a partir da década de 90, do século passado, começam a fazer a sua transição de modelos de Suprema Corte para Corte Constitucional, para que se estabeleça um referencial importante. Esse referencial busca pluralizar, mas, acima de tudo, e aqui a frase é literal, a partir do Luiz Favorro, busca prestigiar o grande papel que um tribunal como esse possui, que é a defesa dos direitos fundamentais, acima de qualquer outra circunstância. Vamos nos recordar aqui de um aspecto importante. A noção que nós temos de constitucionalismo, conceitualmente falando, reúne 3 elementos básicos. Esses 3 elementos básicos são, especificamente, fazer respeitar os direitos fundamentais, limitar os poderes governamentais e, efetivamente, fazer respeitar o Estado de Direito. Esses 3 elementos conceituais do constitucionalismo nem sempre, e na maioria das vezes, nesse modelo de Suprema Corte, nem sempre foi o que acabou sendo respeitado. Basta que nós observemos o caso brasileiro, com muitas peculiaridades, ao longo do século XX. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque ao longo do século XX, a Suprema Corte brasileira passou por altos e baixos. Nós tivemos altas inserções e interferências indevidas no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Basta recordarmos que o próprio Getúlio Vargas, quando assume o poder na Revolução de 30 e faz os seus atos absolutamente autocráticos, em 1931 ele aposenta à força 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque entendia ele que ele deveria fazer as indicações dos ministros
que ele achava correto, discordando daqueles ministros das composições anteriores. Isso voltaria a ocorrer algum tempo depois na ditadura militar, especialmente pela forma como nós temos enfrentado essa temática. Mas não é um aspecto puramente brasileiro, não. É um aspecto latino-americano. Essa história se repetiu ao longo dos anos em diversos países da América Latina e da Europa de uma forma geral, exceto naqueles que interpretaram que a Corte Constitucional, acima da ideia ou do ideário da Suprema Corte, seria o verdadeiro aspecto a privilegiar a proteção dos direitos fundamentais. Basta recordar, especialmente, que em 1968 e no início de 1969, nós tivemos 3 ministros do Supremo aposentados à força, ao lado daqueles que já haviam sido aposentados em 1931. Eu falo aqui especialmente de Vitor Nunes Leal, de Hermes Lima e de Evandro Lins e Silva. Depois, 2 outros ministros pediram aposentadoria em solidariedade, mas também porque seriam cassados, seriam aposentados e preferiram pedir. Então, nós tivemos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, em 1968, também afastados à força. Somados com os 6 de 1931, nós temos o total de 11 ministros do Supremo afastados no século XX por disputas políticas, por aspectos que não são ignoráveis e que nós precisamos refletir. E é exatamente um dos motivos pelo qual nós estamos fazendo essa análise essa semana sobre a Corte Constitucional, é para que essa temática seja discutida de uma maneira bastante ampliada. Pois bem, um dos aspectos que precisa também ser refletido é que a Corte Constitucional não costuma ser aceita de imediato pelos países europeus e pelos países latino-americanos. Um elemento central da nossa informação e da nossa reflexão nesse momento é que existe, sim, uma distinção entre a Corte Constitucional ou o Tribunal Constitucional e a Suprema Corte. Essas diferenças, que não são singelas, são muito visíveis, faz com que nós passemos a distinguir de forma muito visível aquilo que é Corte Constitucional e aquilo que é Suprema Corte. A origem de uma e a origem de outra. Os problemas de um e os problemas de outra. Esses elementos que precisam ser refletidos por todos nós se encontram inseridos em problemas comuns através dos tempos e especialmente no século XX. É por esse motivo que durante o século XX nós tivemos disputas políticas as mais diversas, tivemos 2 grandes guerras pesadíssimas e por trás de todas elas elementos de disputa política de controle do poder. Então, esse aspecto, esse elemento de referência, de reflexão, precisa ser pensado. Eu digo isso exatamente porque, quando vocês estiverem refletindo de forma conjunta, a partir da forma de pensar nascida nos Estados Unidos da América, a partir do ideário de John Marshall, a partir das referências posteriores de Hans Kelsen, as disputas e os embates com Carl Schmitt, as referências de instituição da Corte Constitucional e os modelos decisórios e de disputas políticas, ao fim e ao cabo, nós estamos falando de controle de poder. Esse controle de poder, eu vou me permitir fazer uma leitura aqui conjunta com todos vocês, a partir da Constituição Brasileira de 1988, o nosso documento constitucional, que trabalha com essa temática a partir do artigo 2º, que menciona: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Há um outro elemento importante a partir do artigo 1º, parágrafo único, que menciona: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição.
Estes dois artigos que eu acabo de mencionar, eles se envolvem numa complexa rede de interpretações que são, de certa maneira, complementados pelo artigo 102 da Constituição Federal. O artigo 102 da Constituição Federal menciona: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, e menciona um grupo de incisos e de alíneas em que se estabelece a competência originária, recursal ordinária e recursal extraordinária do STF. Esse elemento aqui é importantíssimo, porque no modelo de corte constitucional, de tribunal constitucional, nós temos uma competência que é reduzida. A competência da Corte Constitucional é para a defesa da Constituição, sem outros elementos adicionais. Não temos um grupo ou um rol de temáticas, as mais diversas, que acabam tomando conta da pauta da Corte, temas que muitas vezes têm relevância, mas não tanta relevância ou tanta dignidade para receber um tratamento específico a partir da Corte Constitucional. No nosso modelo, aliás, no modelo de Supremas Cortes, de Cortes Supremas, nós temos essa possibilidade de qualquer matéria, por mais singela que seja, fazer com que ela chegue à Suprema Corte. Muitas vezes uma briga de vizinho, muitas vezes uma questão de somenos importância, chegando ao tribunal apenas porque ele é o tribunal em que se deságua todo o aspecto de competência recursal, por ser o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Esse elemento também é importantíssimo para a distinção entre Corte Constitucional e Corte Suprema, exatamente porque, nessa perspectiva, quando nós encaramos essa referência, a Corte Constitucional adota um mecanismo próprio, muitas vezes chamado de recurso de amparo ou recurso constitucional, para que, após esgotada a discussão dentro da jurisdição ordinária e comum, se permita, através de uma referência que pode ser preventiva, abstrata ou a posteriori, mas sempre de maneira direta da defesa da Constituição, a possibilidade do colegiado fazer uma filtragem e discutir sobre se um ato específico viola ou não a Constituição de que se cuida. Esses modelos coexistem na Europa de várias formas e de diversas maneiras, e isso é importante para que a gente compreenda esse retrato tipo que o professor Luiz Favorro menciona, para que a gente identifique, numa fotografia mesmo, sobre o que é Corte Constitucional e sobre o que é Suprema Corte. Então, feitas essas observações, é uma obviedade dizer que o nosso STF é uma Suprema Corte. Ele não é uma Corte Constitucional. No entanto, é uma corte que possui peculiaridades. Nós tivemos, em 1965, uma modificação através da Emenda Constitucional 16, e a Emenda Constitucional 16 de 65, de certa maneira, buscou aparelhar o Supremo Tribunal Federal com alguns mecanismos, não todos, mas alguns mecanismos, que eram comuns em cortes constitucionais, como, por exemplo, a defesa da Constituição de forma abstrata, o controle abstrato de constitucionalidade, da nossa perspectiva histórica, com a representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade é aquilo que nós poderíamos chamar de a avó mais antiga da ADI, da ADC e da ADPF, que são as ações do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade previstas aqui na Constituição de 1988. Mas calha fazer uma observação importante. O professor José Afonso da Silva, num livro importantíssimo chamado Constitucionalismo Brasileiro, Evolução Institucional,
fez uma análise dos arquivos do Supremo da época e estudou as representações de constitucionalidade e observou que, na verdade, a Emenda Constitucional 16 de 65, que trouxe a defesa através do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, ele fez uma observação de que, na verdade, teria servido apenas e tão somente para favorecer o centralismo da ditadura militar. Ou seja, durante a ditadura militar nós tivemos a implementação de um controle de constitucionalidade relativamente diferente, relativamente avançado, mas que, segundo a análise empírica do professor José Afonso da Silva, nos faz referir e nos faz comprovar de que serviu para realizar uma centralidade federativa para um maior controle da ditadura militar sobre o aspecto do poder judiciário. Então, na verdade, o nosso poder judiciário, de forma independente e democrática, surge de uma maneira muito visível a partir de 1988, quando, a partir de nossa Assembleia Nacional Constituinte, essas questões foram discutidas, notadamente a partir do que se estabeleceu na Comissão Afonso Arinos, no projeto Afonso Arinos, nos demais projetos e nas propostas as mais diversas naquele período, inaugurado em fevereiro de 1987 e finalizado em 5 de outubro de 1988, a data em que se promulgou a Constituição brasileira atual, mas também nos faz observar que o nosso modelo de corte, a nossa Suprema Corte, o nosso Supremo Tribunal Federal, é uma Corte Suprema com algumas características similares a uma Corte Constitucional, embora não possa ser chamada de Corte Constitucional. Para que pudesse ser chamada de Corte Constitucional, teríamos que ter uma modificação dos mecanismos de indicação, teríamos que ter rotatividade dos mandatos, períodos de estabelecimento e a redução da competência e estabelecimento da preponderância de um modelo que levasse à defesa pura direta da Constituição de maneira exclusiva como a sua atividade central, como a sua atividade principal. Basta observar que a pauta do STF ela é absolutamente tomada por recursos criminais, por recursos de habeas corpus, todos muito importantes, mas de uma discussão ordinarizada. Competências criminais ordinárias, originárias, competências as mais diversas, discussão de mandado de segurança, de habeas data e temáticas também de recurso extraordinário, e sem que houvesse a possibilidade da discussão na Constituinte, ou mesmo hoje, dessa modificação de uma forma muito efetiva. É por esse motivo que a nossa Corte Suprema, que o nosso Supremo Tribunal Federal, tem influências as mais diversas. Nós temos influências que remontam ao modelo norte-americano, especialmente daquilo que nós vimos hoje. Tem também influências da Corte Constitucional da Áustria e tem peculiaridades próprias, muito nossas, muito brasileiras, e, portanto, fazem com que o nosso STF, a nossa Suprema Corte, não seja uma corte constitucional. Diferente do que nós temos, por exemplo, aqui no nosso amigo país vizinho, a Colômbia, que possui uma Corte Suprema e possui também uma Corte Constitucional. Essa questão é de muita importância, exatamente porque estes aspectos de configuração da identidade do tribunal vão ser analisados por nós ao longo dessa semana, nas aulas que serão ministradas, sequencialmente, e de forma que a gente possa fazer uma análise de maneira aprofundada sobre diversos desses temas. Mas vamos recapitular aqui essas temáticas para que, na sequência, nós possamos fazer o teste do nosso conhecimento a partir do nosso quiz, não é? Então, a referência de aula que nós fizemos hoje dividiu a apresentação nos pontos de origem, nos pontos de identificação de uma Suprema Corte e de uma Corte Constitucional. Nós vimos também
que surgirá algum tempo depois uma discussão sobre a Corte Constitucional já no século XX, já a partir dos embates entre Kelsen e Carl Schmitt, e especialmente no momento em que nós vivenciávamos os horrores do nazifascismo. Identificamos estes elementos para que nós pudéssemos ter alguma forma de conforto teórico, de compreensão sobre os temas. Além disso, nós também observamos aqui outro elemento central, que foi a interrupção do modelo da Corte Constitucional durante a Segunda Guerra, mas, na sequência, observamos a vitória do modelo de Kelsen, do modelo da Corte Constitucional. Observamos também que, na sequência, essa história de vitória atribuiu ao ideário kelseniano a perspectiva de importância que ela merecia ter já naquela época. E também falamos sobre a forma de identificação da Corte. Então, com essas perspectivas, nós fizemos uma discussão que identificasse a Corte Constitucional e a Suprema Corte de uma forma inicial, principiológica, dentro da nossa proposta do curso desta semana, que é sobre a identidade da Corte Constitucional e a teoria geral de defesa da Constituição, dentro daquilo que nós estudamos dentro do direito constitucional. E falamos também um pouco do Supremo Tribunal Federal, um pouco da sua evolução histórica, e percebemos que o nosso STF não é propriamente uma Corte Constitucional. Então eu passo agora para o nosso quiz, para que a gente possa fazer uma referência de rememoração destes conceitos e destes conteúdos. Questão 1. A diferença essencial entre cortes constitucionais e Supremas Cortes é, : o tipo de decisão e o nome dos integrantes como ministros. B. A origem da composição, competência, mandatos dos juízes e jurisdição fora do aparelho jurisdicional típico. C. O nome e as vestes talares utilizadas pelos juízes. E D. Ausência de separação de poderes. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Questão número 2. O modelo europeu de defesa da Constituição a partir da Corte Constitucional, : Letra A. Deve a Kelsen o desenvolvimento de proposta de defesa da Constituição a partir de um tribunal constitucional? B. Deve a Carl Schmitt a proposta de guardião da Constituição no modelo de Corte Constitucional? C. Segue idêntica orientação à da Suprema Corte? E letra D. Conta com a proposta de que cabe ao chefe do Executivo realizar a defesa da Constituição. Qual é a sua resposta? A resposta correta é a letra A. Número 3 e última pergunta. As Cortes Constitucionais, : Letra A. Existem apenas na Europa. Letra B. Existem apenas na América Latina. Letra C. Existem apenas nos Estados Unidos. E letra D. Existem em diversos lugares com modelos diferentes. Qual é a sua resposta? A resposta correta é a letra D. Assim nós finalizamos o nosso encontro de hoje e nos preparamos para o próximo encontro. Agradecendo a todos e espero vocês na próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.
Música